Em debate hoje no programa Academia, Tribunais Paralelos, Imprensa e Judiciário, no caso Daniela Pérez, o estudo no formato de dissertação foi apresentado por Priscila Leal Seifert ao programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para a obtenção do grau de mestrado em comunicação. Vou passar já a palavra, vamos entrar agora na fase de debates aqui no nosso programa Academia. Eu passo a palavra já ao professor Marcelo Bechara, ele que é procurador-geral da Anatel. Professor. Obrigado. De mais nada, eu queria parabenizar a Priscila pelo trabalho, pela coragem. Realmente, muito pouco discutido essa relação entre a imprensa e o Poder Judiciário. Eu acho que foi muito bem abordado. Eu queria examinar alguns aspectos interessantes que foram colocados, principalmente no conflito entre liberdade de expressão, né, tão defendida e certamente defendida pelo meio de comunicação, jornalismo, que é um ponto que eu acho que está em moda em termos de discussão hoje no país, seja pela questão da lei de imprensa não mais reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, seja pela não mais exigência do diploma de jornalista, e você como jornalista também deve ter alguma posição sobre isso, mas basicamente a questão dos direitos fundamentais dos envolvidos, né, diante dessa mega exposição. Também eu acho muito oportuna essa discussão, porque é impossível não comparar seu trabalho, apesar do crime ocorrido em 1992, com a situação recente da família Nardoni, do casal Nardoni, que também teve uma mega exposição, e eu identifiquei uma questão específica em relação às suas colocações, que no caso envolvendo a atriz Daniela Pérez, a mídia, de um modo geral, focou muito na questão processual, ou seja, investigatória, o que eu acho que se justifica muito pelo fato de ser o primeiro momento logo após que um crime é cometido. E geralmente, então, quando ainda você tem uma repercussão muito grande do acontecimento. Deixando um pouco de lado, segundo a sua dissertação, a fase efetivamente que me interessa mais ao Poder Judiciário, ao direito, que é justamente a fase processual. No caso do casal Nardoni, da menina Isabela Nardoni, talvez tenha tido uma evolução em relação àquilo que aconteceu em 92 e o que aconteceu há 2 ou 3 anos atrás. Porque nós podemos identificar, talvez, até uma exposição muito maior, em que pese não tem essa relação com a ficção, que eu acho que foi um tempero adicional importantíssimo, que deu um caráter mais interessante ao caso, justamente envolvendo atores da novela, no horário nobre, no momento estava passando, filha de uma autora importante. Mas nós podemos observar que o acompanhamento do julgamento do casal Nardoni focou muito também na questão da apuração no âmbito do processo judicial. A ponto, inclusive, de terem levado os peritos, vários canais de televisão levaram peritos para acompanhar, o desenrolar dia a dia do que acontecia, inclusive pessoas que estavam ali dentro e saíam depois dos programas de televisão à noite para ficar comentando, especialistas, inclusive, em direito, não apenas só jornalistas, dando seus pareceres, seus posicionamentos. Então, eu queria entender esses dois aspectos que eu acho que são fundamentais. A questão da relação da liberdade de expressão tão defendida em relação ao direito fundamental e quase que a dignidade da pessoa humana, né, diante dessa disposição e desse pré-julgamento, bem como também se diante de outros casos históricos que se desenrolaram a partir de 92, por exemplo, você identificou uma evolução dentro dessa relação quase que promíscua entre a própria imprensa e o Poder Judiciário, em que você identifica uma necessidade mútua do Poder Judiciário se exteriorizar através da mídia, enfim, dando repercussão das suas atividades, e da mídia se alimentar daquele caso, daquelas informações que estão sendo analisadas ali pelo Poder Judiciário.
Muito obrigada, professor Marcelo, pelas suas valiosas considerações, são de fato muito pertinentes. Quanto ao direito à liberdade de expressão, né, embora ele tenha ganhado pelas recentes decisões do Supremo Tribunal uma conotação ampla, acho que é um direito que envolve uma grande ironia, né, envolve um direito de abstenção em relação ao Estado, o Estado não pode se imiscuir nessa esfera, mas também envolve uma certa regulação, porque a imprensa, se o Estado não pode censurar a imprensa também não pode ter liberdade absoluta, né, no sentido de não respeitar os direitos e as garantias individuais quando ela vai elaborar o seu noticiário, né? Um caso clássico de erro de imprensa que vale ser lembrado e que pode ser utilizado como freio a essa amplitude do direito de liberdade de expressão é o caso da escola base, no qual a imprensa cometeu um grande equívoco, né? E os donos daquela escola lá de São Paulo, que eram inocentes, foram condenados de fato pela opinião pública. A escola foi destruída, né? Eles faliram, então, embora eles fossem de fato inocentes, a repercussão, a denúncia realizada pela imprensa teve repercussões concretas, né? Então, a imprensa tem que ter cuidado ao noticiar, né, crime, violência, enfim, fatos que envolvem, que podem causar um prejuízo na esfera subjetiva das pessoas envolvidas. Em relação à questão, ao julgamento dos Nardoni, né, e uma suposta evolução na relação entre imprensa e poder judiciário, eu tenho algumas dúvidas em afirmar incisivamente que ocorreu uma evolução. Eu acho que, comparando o caso Daniela Pérez com o caso Nardoni, são casos um pouco diferentes no que diz respeito à questão principal que pautou as discussões. No caso Daniela Pérez, toda discussão, toda controvérsia foi construída em torno do fato monstruoso e da natureza monstruosa dos envolvidos, ressaltando a dramaturgia que o caso envolvia. Então, a atriz morreu, a novela foi paralisada, mas os jornalistas se responsabilizaram em dar continuidade à trama discursivamente através das notícias veiculadas e da resolução dessa questão real, né, mas que envolvia elementos da dramaturgia, como paixão, crime, mistério. No caso da Isabela Nardoni, nós temos aí um elemento santificador, puro, que é a criança, né? Como que os pais ou a madrasta comete um ato tão atroz contra um ser indefeso e inocente que é uma criança. E aqui a discussão não se ateve a explorar apenas esse lado dramático do crime, mas ela foi, nesse sentido, houve uma evolução sim, mas porque ela se pautou pela discussão da prova pericial. A questão no caso do assassinato da Isabela Nardoni, ela é mais complicada do que no caso da Daniela Pérez, porque, de verdade, no caso dos Nardoni, nós não temos nenhuma prova específica da autoria do crime. E as discussões giraram em torno da prova pericial, que é uma discussão mais afeta a fase judicial do processo. Quer dizer, a perícia, ela pode ser produzida na investigação policial, mas ela é, entre aspas, validada, né, se ela for reproduzida, discutida na fase processual. Então, parece assim que houve uma ênfase maior ao processo, mas, na verdade, eu tenho dúvidas
em afirmar que a ênfase foi de fato ao processo ou foi a questão da prova, da perícia, porque o processo em si, por incrível que pareça, ele está protegido pelo sigilo pelo segredo de justiça. Então, ele não pode ser amplamente divulgado, mas, enfim, se divulga, né? Então, eu tenho minhas dúvidas a respeito se houve ou não uma evolução. Eu acredito que a imprensa se aproxima, sim, da polícia, porque a polícia, assim como a imprensa, ela lida com o calor dos acontecimentos. Então, a polícia que está ali lidando com aqueles acontecimentos, né, no momento em que eles acabaram de acontecer, ela tem mais autoridade do que o juiz que está isolado no seu gabinete, né, que ainda nem recebeu a denúncia, que ainda não teve contato aí com o caso, né, no ritual do processo, para falar sobre o assunto. Porque o policial está ali como jornalista, né, no calor da apuração dos fatos. E eu acredito que não há uma desvalorização por parte da imprensa no que diz respeito ao Poder Judiciário. O que acontece é que a polícia, como eu já disse, está vivenciando, construindo o fato como jornalista. E o Poder Judiciário, ele vai receber e resgatar esse fato no momento posterior. Tanto é que as verdades, tanto da polícia quanto dos jornalistas, são relativizadas, né? O jornalista, ele pode dizer que encontrou gotas de sangue do prédio em que residia o casal Nardoni e depois desdizer esse dado e afirmar que as gotas sim, estavam no carro. E na fase judicial, esse desdizer não é possível, porque o processo, em tese, ele visa uma verdade material, real. Ele quer, de fato, resgatar o acontecimento originário. Não tem essa preocupação, ela tem a preocupação de construir e dar sentido àquele acontecimento, mas não de se manter, entre aspas, né, de resgatar com total originalidade o que de fato ocorreu. Ela vai construir uma versão. Bem, deixa eu passar aqui a palavra ao professor Fábio Pereira, ele que é professor de comunicação da Universidade de Brasília, a UNB. Professor. Quero também agradecer a Priscila e a todos, né, pelo convite, pela discussão. Acho que o seu trabalho é realmente muito bom, acho que ele é muito elucidativo. Eu acho que ele traz duas contribuições que eu acho que é bem interessante para esse tema em particular e sobre comunicação e jornalismo. Primeiro, como você disse, você já tem o processo, né, a processualidade de cobertura, como foi a cobertura que a imprensa deu ao caso da Daniela Pérez e como que foram as relações do judiciário sem se ater aos resultados. Você colocou isso, né? Que eu acho que é importante sempre se colocar algo que as ciências sociais se pretendem, que é entender como a sociedade funciona e não ficar divulgando os absurdos da sociedade. Isso é o que o jornalismo às vezes faz, mas não a pesquisa, né? Eu acho que isso é bastante interessante. E acho que dentro dessa ideia de trabalhar o processo, esse olhar interdisciplinar é importante também, porque você ajuda a eliminar incompreensões, né? Primeiro, é o jornalista que vai entender um pouco como que funciona o processo de justiça, e segundo, que é a pessoa do judiciário que vai entender também como que a mídia funciona. Então, é interessante que você fala que não é um conflito, que é, na verdade, uma convergência, né? E, ao mesmo tempo, o teu trabalho também é uma convergência. Então, ele dialoga nessas duas instâncias. Só teriam dois pontos que eu queria trazer para a discussão. O primeiro é quando você fala de narrativa jornalística, né? Você, em algum momento do teu trabalho, você trabalha muito isso, falando que, na verdade, a cobertura foi pautada pela narrativa. E eu me senti um pouco confuso em entender até que ponto, porque para mim toda notícia jornalística é narrativa, até a mais seca do tipo, né, o Copom divulgou o resultado das taxas de juros, é contar uma história. Você fala do jogo de futebol que acabou de terminar, você conta uma história. Então, o processo que se aplicou, que a imprensa utilizou na cobertura do Nardoni, também foi contar uma história.
lógico que você tinha aí esse envolvimento com o ficcional da novela, você pode ter um uso maior de adjetivações, até pelo modo como a imprensa quis humanizar a história e etc., mas assim, não há uma ruptura discursiva com o jornalismo. E o segundo ponto que eu percebi no teu trabalho é que você trabalha sempre uma tensão entre esses dois espaços, né? Assim, entre o judiciário e o jornalismo. Por um lado, existem realmente complementaridades. O judiciário e a imprensa trabalham, o judiciário, principalmente o direito penal, trabalham com os desvios da sociedade. A imprensa ela não vai cobrir o que é normal. Você fala isso em algum momento, né? O cachorro que morde um homem, a gente não fala. Ela vai falar, aconteceu alguma coisa escabrosa, a imprensa vai falar. Alguém cometeu um crime, o judiciário vai intervir. Então, os dois trabalham dentro desse mesmo objeto que é o desvio social. Os dois se amparam por argumentos técnicos. O judiciário fala o processo funciona bem porque ele foi tecnicamente correto. O jornalista ele fala uma matéria bem coberta quando ele segue os princípios técnicos do jornalismo. Ouvir os dois lados e estruturar e etc. Os dois trabalham com a ideia de verdade e precisam da ideia de verdade para se legitimar. Né? O jornalista ele não pode dizer que a verdade dele é uma das verdades, embora a gente trabalhe isso como uma construção, porque no dia que você abrir o jornal e falar isso pode ser, o jornal deixa de ser jornal e vai virar ficção. O judiciário também não pode dizer que pode ter sido essa a decisão, porque obviamente que ninguém vai confiar no judiciário onde não se fala a verdade. Né? No dia que o Poder Judiciário publicar uma coluna nós erramos, o judiciário não vai funcionar. Então eles precisam disso. Por outro lado, existem esses pontos de conflito. O judiciário, a princípio, não deve ou não deveria se preocupar com a opinião pública. O jornalista se preocupa, ele se preocupa com o público. Né? O judiciário não se preocupa em ter um discurso mais aberto, o discurso dele é mais fechado. Isso tudo você falou no teu trabalho, isso eu estou recuperando mesmo. Né? Os tempos são diferentes, os processos são diferentes, os produtos são diferentes discursivamente. E uma coisa que eu acho que ficou mais ou menos subentendida aqui é que você fala da ideia do jornalismo cobrir o judiciário e que ele se engana ou que ele muitas vezes prefere cobrir a investigação do que cobrir o processo em si, mas o jornalismo, historicamente, nunca cobriu o judiciário. Existe jornalismo de polícia, existe jornalismo investigativo, não existe jornalismo de processo. Pode ter alguns processos que se considerem importantes, principalmente no STF, porque mudam o país, mas o jornalismo, a princípio, ele não se preocupa em ficar cobrindo o processo. Né? Então, existe esse ponto de tensão e eu queria que você falasse um pouco dele e falasse um pouco também de como se busca amenizar esse ponto. Quer dizer, existem divergências, existem confluências. É um trabalho da imprensa que é preciso que a imprensa procure entender mais a justiça ou é a justiça que precisa se abrir ao jornalismo? É isso. Ok, muito obrigada pelas observações. No que diz respeito à narrativa, quando eu utilizei esse conceito de narrativa jornalística, na verdade eu estava contrapondo a narrativa jornalística ao jornalismo objetivo, pautado aos moldes do jornalismo norte-americano. Então, se o jornalismo no Brasil, né, ele tem a pretensão, pode ser que eu esteja errada, né, mas eu parti desse pressuposto, de se igualar, de praticar um jornalismo objetivo, neutro, né, no qual ele deve mostrar os dois lados da questão, não intervir na democracia ao ponto de jogar um poder contra o outro, mas de equilibrar os poderes, enfim, de fato, cumprir a sua função de informar, né, numa sociedade democrática. Ele não pode ser narrativo, partindo do pressuposto que o narrador é um observador interessado. Foi essa contraposição que eu quis dizer. Então, quando eu digo que
no caso da Daniela Pérez, foi construída uma narrativa do crime, né? Eu não estou querendo dizer que foram desrespeitadas as regras do jornalismo objetivo, não. Mas eu estou querendo afirmar que, considerando os padrões culturais brasileiros e o modo de fazer o jornalismo brasileiro, no Brasil, essas regras são mitigadas por umas técnicas, como também em outros lugares, né? Por umas técnicas do jornalismo, de redação, né? Dos jornalistas, e, de fato, a imprensa toma posições, constrói uma narrativa, mas tenta disfarçar essa construção, tentando, em algumas situações, claro, tem momentos que não há esse disfarce, mas tenta disfarçar. Na maior parte das vezes, tenta disfarçar essa construção para se mostrar como uma instituição imparcial. Foi nesse sentido que eu empreguei, assim, na maior parte das vezes, esse termo narrativa jornalística. E tanto é que eu falo que, no caso da Daniela Pérez, foi curioso, porque o narrador, que era a Glória Pérez, né, ele perdeu o controle da história, e a história foi assumida pela imprensa. Então, os personagens, né, se tornaram maiores que o narrador, saíram do controle do narrador, que seria a Glória Pérez, e os jornalistas entraram em ação, junto com outros atores sociais, para desvendar esse grande mistério que rondava o assassinato da atriz. A segunda questão diz respeito à relação imprensa e judiciário. Relação imprensa e poder judiciário, no que se refere à atenção, né, à cobertura, diálogo entre a imprensa e o Poder Judiciário na fase processual, né, o diálogo entre jornalistas e magistrados e membros do Poder Judiciário em geral. Eu acredito que há necessidade de melhorar a relação por parte de ambos os lados, né? No entanto, talvez uma premissa básica para haver essa melhora é haver uma maior abertura do poder. Primeiro, o Poder Judiciário deve entender que a imprensa vai até a polícia, não porque ela prefere a polícia em detrimento dos juízes, mas é porque a polícia está lidando com o calor dos acontecimentos. Em segundo lugar, o Poder Judiciário também tem que buscar compreender que a etapa processual é uma etapa distante do fato originário. Por isso que é normal que nunca a imprensa tenha coberto processos, né? Porque a imprensa não vai se interessar por uma notícia velha. A notícia ela é fresca, ela é atual, ela é iminente. Então, há necessidade de compreensão desses aspectos procedimentais do jornalista. Então, por isso que eu digo que a discussão acerca, né, de haver um abuso da imprensa por parte do direito da liberdade de informar e em detrimento dos direitos e garantias individuais e das regras do Código de Processo Penal, ela é um pouco abstrata, embora ela seja relevante, porque o jornalista ele não está preocupado com essa etapa posterior do processo, né? Ele está preocupado com o calor dos acontecimentos. Isso não é uma questão de boa ou má fé do jornalista, mas uma questão de diferente metodologia de produção. Bem, e bolsas para mestrado, doutorado e cursos de especialização no Instituto Camões, em Lisboa. Vamos conferir. O Instituto Camões, em Lisboa, oferece bolsas de estudo para mestrado, doutorado e cursos de especialização, voltados para o estudo da língua e da cultura portuguesa, para estudantes portugueses e de outros países. Informações: www.instituto-camões.pt. É hora de intervalo, mas voltaremos em seguida com o debate Tribunais Paralelos, Imprensa e Judiciário, no caso Daniela Pérez, um estudo no formato de dissertação de Priscila Leal Seifert. Até já.